O sol pode queimar a pele, mas nada dói mais que o desprezo. No sertão, um homem pode perder tudo, menos o respeito. E quando a humilhação vem diante do povo, a vingança nasce mais quente que o fogo do meio-dia. O que começou com uma ofensa terminaria com um nome gravado na memória do Brasil: Lampião, o homem que transformou a dor em justiça e o silêncio em pólvora. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O chão de Piranhas rachava sob o peso do calor. O vento seco varria a paisagem, levantando redemoinhos de poeira que riscavam o horizonte. Entre os mandacaros e as pedras quentes, um grupo de homens esperava imóvel. O sol era cruel, o ar pesado e o silêncio absoluto. Lampião estava à frente, com o chapéu de couro abaixado, o rifle apoiado no joelho e o olhar fixo na curva da estrada. O coronel Hermenegildo Vasques passaria por ali a qualquer momento, montado em seu cavalo branco e cercado de capangas armados. Ninguém do bando ousava falar. Só se ouvia o zumbido dos insetos e o bater lento do coração de cada um. O sertão, naquele instante, parecia suspenso no tempo. O suor escorria em filetes, misturando-se à poeira. Lampião respirava devagar. Aquela espera não era apenas por um homem, era pela própria justiça. O cheiro da terra quente trazia lembranças de um passado recente, de um insulto público que ecoava em sua cabeça como um trovão distante. As mãos firmes no rifle denunciavam que a raiva ainda pulsava viva, mesmo sob o peso da calma aparente. Ele observava o caminho com olhos de quem já vira a morte de perto. O vento levantava o pó do chão e cada partícula parecia carregar o som das risadas que o haviam ferido dias antes, na feira de Piranhas. A lembrança era clara demais para ser esquecida. O coronel Vasques não apenas o insultara, tinha rido dele diante do povo, diante das mulheres e das crianças. E no sertão, a palavra dita em praça pública pesa mais do que chumbo. O som distante de cascos começou a se aproximar. Lampião ergueu a mão, sinal para que todos se preparassem. O silêncio se transformou em tensão. Cada homem ajustou sua arma, o olhar atento, o corpo curvado entre os galhos. Um cheiro forte de couro queimado e suor dominou o ar. O coração do sertão parecia bater junto com aquele passo lento que vinha pela estrada. Era o coronel. O cavalo branco apareceu primeiro, imponente sob o sol. Atrás dele, os guardas riam confiantes. Vasques mantinha a postura altiva, a pistola prateada presa ao cinto e o olhar de quem se achava dono da terra e dos homens. Mas o sertão não pertence a quem o pisa, pertence a quem o suporta. Lampião o observava em silêncio e o tempo parecia parar entre um piscar e outro. O som do vento aumentou. Uma folha seca rolou entre as pedras. Lampião apertou o gatilho com calma, como quem segura a própria respiração. O destino ali esperava apenas um estalo para se cumprir. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. A lembrança voltou como uma ferida aberta. O dia da feira, o calor, o riso, o desprezo. Tudo começou ali, no meio do povo, onde a palavra do coronel valia mais que a honra de um homem. Lampião fechou os olhos por um segundo e sentiu o gosto amargo da poeira misturada à raiva. Quando abriu, viu apenas o alvo à sua frente. A justiça não tardaria. A vereda estreita, o sol cortando a pele, os homens imóveis, a respiração contida, tudo era o prenúncio do que viria. A vingança que havia nascido em silêncio agora tinha forma, tinha cheiro e tinha hora marcada. O sertão testemunharia que nenhuma humilhação fica impune e que há momentos em que até o vento para ouvir o disparo da verdade. E foi ali,
no calor seco de Piranhas, que o destino começou a cobrar o que estava escrito desde o primeiro insulto. O sol ainda queimava o chão de Piranhas quando tudo começou, 2 dias antes daquela emboscada. Era uma manhã comum de feira, com o cheiro de rapadura, farinha e banana madura se misturando ao calor do povo. As barracas coloridas formavam um corredor de vozes, pregões e risadas. O barulho dos sinos da pequena igreja de Santo Antônio marcava a hora da missa, enquanto crianças corriam descalças, disputando quem alcançava primeiro o carro de bois que trazia mel de engenho do povoado vizinho. Lampião andava entre as bancas, chapéu baixo, calado, como um viajante qualquer. O pó grudava no couro dos sapatos e o suor lhe escorria pela têmpora. Observava tudo em silêncio. O preço do feijão, a conversa dos vendedores, o riso das mulheres que trocavam bênçãos e promessas. Nada nele denunciava o homem que o sertão aprendera a temer e respeitar. Mas entre os cheiros de feira e o som das vozes, havia algo fora do lugar. O coronel Hermenegildo Vasques, dono de terras e vaidade, caminhava cercado por jagunços. Vestia calça branca engomada, botinas engraxadas e um chapéu que brilhava à luz do sol, como se o ouro fosse parte da aba. O homem não andava, desfilava. E o povo, acostumado com o peso do poder, desviava o olhar por medo de ser notado. Lampião parou ao lado de uma banca de bananas e observou o coronel distribuir moedas de réis a alguns meninos. Era uma cena ensaiada, feita para que todos vissem sua generosidade. Mas bastou encontrar os olhos de Lampião para que o coronel sentisse o incômodo de quem não é temido o bastante. Deu um passo à frente e apontou com o dedo sujo de fumo. Olhem só, o cabra metido a valente, nem para cuidar de burro serve esse miserável. O silêncio tomou a feira por um instante. Depois vieram as risadas, nervosas, forçadas, mas altas o bastante para que todos ouvissem. O som ecoou como tiro seco no peito de Lampião. Ele não reagiu. Apenas ergueu o rosto devagar, deixando o sol bater nos olhos. O coronel continuou com a voz empolada. Aqui ninguém respeita pobre. Quem não tem nome obedece. As gargalhadas voltaram. As mulheres se entreolharam, os meninos pararam de correr e até os cachorros calaram. Lampião abaixou o chapéu e respondeu com calma. O respeito não se compra com dinheiro, coronel. E quem paga com vergonha, cobra com sangue. As palavras caíram pesadas. O coronel quis rir, mas a voz lhe sumiu por um instante. As pessoas se afastaram e Lampião deu as costas, andando devagar, como quem carrega o peso da própria honra. Enquanto deixava a feira, ouviu o badalar do sino chamando para a missa. Uma mulher que passava murmurava um versículo do Evangelho. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lampião olhou para o chão e sussurrou. Deus escreve até no pó da estrada. O som das vozes e risadas ficou para trás, mas o eco do desprezo seguiu com ele até o riacho do navio, onde o bando o esperava. Aquele riso do coronel seria o último de muitos. Enquanto cavalgava, o vento quente trazia o cheiro da feira e das bananas maduras. O sertão, naquele dia, parecia zombar dele. E foi ali, entre o pó e o sol, que a decisão se fez pedra dentro do peito. A humilhação teria resposta. 2 dias depois, o mesmo sol testemunharia o encontro que mudaria o destino de todos. Porque no sertão, a vergonha não se enterra, se vinga. O vento soprava quente sobre o riacho do navio, fazendo as brasas da fogueira dançarem no escuro. Era noite em Poço do Sal, e o acampamento de Lampião parecia respirar junto com o sertão. O cheiro de café recém-passado e carne seca invadia o ar, misturado ao som distante de um aboio solitário. Os homens estavam cansados, mas ninguém dormia. Havia algo pesado na atmosfera,
como se o silêncio carregasse uma promessa. Lampião estava sentado sobre uma pedra, o chapéu pendendo para a frente, os olhos fixos no fogo. O rosto endurecido pelo sol refletia a luz trêmula das chamas. Desde o dia da feira, ele não dizia uma palavra sobre o ocorrido. O insulto do coronel Vasques ainda ardia dentro dele, queimando em silêncio, como brasa coberta por cinza. Para o povo, Lampião era o rei do cangaço. Para ele mesmo, era apenas um homem que não podia permitir que o riso de um poderoso valesse mais do que sua dignidade. A conversa dos cangaceiros era baixa. Um deles, Sabino, falava sobre a escassez de água e a seca que castigava até as cabras. Outro, Luiz Serra, afiava a peixeira com movimentos lentos, como se o som do metal acalmasse os pensamentos. Foi então que uma silhueta surgiu no escuro, vinda da mata. Zé do Ouro, o informante, apareceu com o rosto coberto de poeira e o corpo curvado de cansaço. O som dos passos quebrou o silêncio. "Capitão", disse, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. "Trago coisa feia." Lampião não respondeu. Apenas levantou o olhar, e o reflexo das chamas desenhou o contorno severo de seu rosto. Zé do Ouro engoliu seco antes de continuar. "O coronel Vasques está comprando gente. Paga com moeda estrangeira, prata pura vinda de Recife. Tem padre, comerciante e até homem de batina vendendo caminho de cangaceiro." O murmúrio se espalhou entre os homens. Alguns praguejaram, outros apenas baixaram a cabeça. Traição era pior que tiro no peito. Lampião se levantou devagar, o corpo rígido, os olhos firmes. "O dinheiro deles é amaldiçoado, fede mais que sangue velho", disse, a voz rouca e baixa, como se falasse com o próprio sertão. Zé do Ouro respirou fundo e completou: "E tem mais, capitão. Ouvi conversa de taberna. Dizem que a filha do coronel vai se casar na igreja de Santo Antônio e que o casamento é farsa. Soldado disfarçado de padrinho, padre falso, povo comprado para fazer número, querem lhe pegar quando aparecer para ver a festa." O fogo estalou, lançando fagulhas no ar. Ninguém se moveu. O silêncio virou pedra. Lampião olhou para o chão, chutou uma brasa e respondeu: "Então, o coronel quer usar o altar de Deus para sujar o nome dos homens." O vento soprou mais forte, espalhando o calor da fogueira. Luiz Serra se aproximou inquieto. "Capitão, e se for verdade mesmo?" Lampião ergueu o olhar e respondeu firme: "Se for verdade, não haverá missa nem procissão que apague o que vai acontecer." As chamas refletiam no brilho de sua faca, enquanto ele caminhava em círculo, pensativo. O sertão assistia calado, como cúmplice. O som dos grilos parecia aumentar a tensão, e até o galope distante de um cavalo soava como presságio. Lampião se aproximou de Zé do Ouro e falou baixo, quase num sussurro: "Quero nomes. Quem leva o ouro, quem entrega o mapa, quem reza pelo inimigo." O informante assentiu. "Eu trago tudo até o amanhecer, capitão." Lampião voltou a se sentar e o fogo projetou sua sombra longa no chão. O cheiro de fumaça, suor e pólvora se misturava. Naquele instante, ele não pensava mais no insulto, mas no que aquilo representava. O coronel Vasques não havia humilhado apenas um homem, mas todo um povo. O sertão dormia, mas a vingança já estava acordada. O sol ainda nem tinha nascido quando Zé do Ouro voltou ao acampamento, com o rosto pálido e os olhos fundos. Trazia uma sacola de couro amarrada com corda fina e o passo apressado de quem carrega o peso de uma revelação. Os homens se levantaram assim que ouviram o som das esporas cortando o silêncio. Lampião, sentado sobre uma tora de madeira, limpava a lâmina de sua peixeira com um pedaço de pano. Quando o viu se aproximar, apenas ergueu o olhar, sem dizer uma palavra. Zé parou diante dele e tirou o chapéu, respirando com dificuldade. "Capitão, o que eu trago não é só traição, é sacrilégio." A fogueira estalou.
Os homens se aproximaram, atentos. Lampião fez um gesto para que ele continuasse. A boda da filha do coronel Vasques vai ser na igreja de Santo Antônio, em Poço Redondo. Mas não é casamento, é armadilha. O padre foi pago. Os padrinhos são soldados vestidos de terno. No altar vão esconder armas. Querem lhe pegar vivo, na frente de Deus e do povo. Ninguém respirou. O ar pareceu travar entre o cheiro de café e de fumaça. Lampião baixou o olhar por alguns segundos e depois o ergueu novamente, como quem encara o próprio destino. Usar o nome de Deus para matar gente é o mesmo que cuspir na cruz, murmurou. Nem Judas teve tanta coragem. Sabino, o mais jovem do grupo, fez o sinal da cruz. Capitão, isso é pecado grande. Lampião assentiu devagar. É, mas tem pecado que só o fogo limpa. A fogueira crepitava, iluminando os rostos marcados dos cangaceiros. As brasas refletiam nos olhos de Lampião, e ali não havia ódio cego. Havia cálculo, precisão. A casa de Deus não vai virar tocaia, disse por fim, com voz baixa, mas firme. Antes da missa, eles vão conhecer o verdadeiro sermão. Os homens se entreolharam. Alguns murmuraram orações, outros apenas firmaram o punho sobre o cabo da arma. O som distante de um galo marcou o início do amanhecer. Lampião levantou-se e ajeitou o chapéu e disse: a partir de agora, ninguém fala, ninguém some. Quem tem medo, reza. Quem tem fé, segue comigo. O vento soprou vindo do leste, trazendo o cheiro de terra molhada e folhas queimadas. Era o presságio do que estava por vir. O sertão inteiro parecia se preparar para o que seria lembrado por gerações. Zé do Ouro abriu a sacola e espalhou sobre uma lona os nomes e papéis recolhidos. Listas de comerciantes, cartas de padres, bilhetes cifrados. Lampião olhou cada um, sem pressa, memorizando rostos e endereços. Entre eles, o de um homem que vendia farinha na feira e o de outro que acendia velas na porta da igreja. Eles se benzem de manhã e vendem traição à tarde, comentou. Que Deus tenha pena, porque eu não terei. O grupo ficou em silêncio. O som do vento batendo nas lonas do acampamento soava como o toque de um tambor distante. Lampião ergueu o olhar para o céu e sussurrou. Santo Antônio protege os que casam, mas não protege mentiroso. As brasas começaram a se apagar. Ele respirou fundo, virou-se para os homens e disse: preparem tudo. Hoje o sertão vai ouvir o nome do coronel Vasques como nunca ouviu. As palavras ecoaram pelo acampamento, firmes como sentença. A humilhação de Piranhas tinha virado chama e agora ardia no coração de cada homem. Não era mais apenas a vingança de um líder. Era o grito de todo um povo cansado de dobrar o joelho diante de quem comprava fé e dignidade com moedas de prata. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. A caatinga acordava devagar e o sol subia por trás dos morros, iluminando o chão rachado. O dia prometia ser longo. E antes que a primeira missa tocasse os sinos de Poço Redondo, Lampião já sabia. A justiça se faria e a poeira da estrada seria testemunha. A noite desceu pesada sobre o sertão de Poço Redondo, trazendo consigo um silêncio que parecia esconder segredos. A lua iluminava o caminho de terra e refletia nas espingardas apoiadas contra as árvores. Lampião havia mandado Luiz Serra e Sabino seguirem rumo à fazenda Santa Rita, onde o coronel Vasques passaria a noite antes da boda. A estrada era estreita, ladeada por mandacaros e juazeiros secos, e o som dos grilos era o único que ousava romper o breu. Os dois homens cavalgavam devagar, guiados pela claridade do luar. O cheiro de couro, suor e terra quente os acompanhava. A cada curva, paravam para escutar o vento. Em volta, apenas o sertão, vasto e desconfiado. Quando finalmente avistaram a casa grande, as janelas estavam acesas e os cães latiam no terreiro.
De longe, viram o coronel sentado na varanda, bebendo vinho importado e rindo alto com dois homens bem vestidos. Luiz Serra observou, apoiando o rifle no joelho. "O velho tá se gabando, Sabino. Fala como se já tivesse vencido." Sabino respondeu sem tirar os olhos da cena. "Quem fala demais, esquece que o vento leva a palavra para o inimigo." O coronel Vasques batia a mão na mesa satisfeito. Ouvia-se o tinir das moedas e a promessa de mais dinheiro vindo de Recife, em troca de informações sobre o cangaço. Ele ria, cuspindo vinho, enquanto dizia: "Quero ver o tal Lampião me encarar na igreja. Que venha com sua valentia de cabra sem dono." Os espiões se entreolharam. O brilho do ouro sobre a mesa era tanto que até o luar parecia refletir nas moedas. Homens do coronel, armados, andavam pelo terreiro, rindo alto. A fazenda cheirava a poder e arrogância, perfume caro, vinho estrangeiro e o fedor da vaidade. Luiz Serra cochichou: "O coronel está cercado de pecado, Sabino." "Pecado não mata, mas cego de orgulho morre fácil", respondeu o outro. Eles anotaram tudo, memorizando posições, rostos, armas. À meia-noite, retornaram pelo mesmo caminho, guiados apenas pelo barulho distante dos grilos e o latido ocasional dos cães. O vento quente batia no rosto e trazia o gosto salgado do suor. Ao amanhecer, chegaram ao acampamento. O sol nascia em brasas, tingindo o céu de laranja. Lampião estava de pé, olhando o horizonte. Assim que viu os dois, perguntou sem virar o rosto: "Ele dorme tranquilo?" Luiz Serra respondeu: "Demais, capitão. Dorme cercado de ouro e riso, como quem acredita que o inferno é invenção de padre." Lampião soltou um meio sorriso. "Então, é hora de lembrar a ele que o inferno começa na terra." O grupo inteiro se aproximou. Zé do Ouro estendeu o mapa riscado na areia, marcando com um graveto o caminho entre a fazenda e a estrada onde o coronel passaria. Lampião observava, o rosto tenso. Cada linha desenhada no chão era mais que estratégia, era destino sendo traçado. Ele respirou fundo, ergueu o olhar e disse: "Quando o sol nascer amanhã, quero o som dos cascos cortando o chão da vereda. Que o vento leve a poeira e traga a justiça." Os homens o escutavam em silêncio. Aquele tipo de silêncio que precede o inevitável. Antes de se afastar, Lampião se virou para o grupo e completou: "O coronel se esconde atrás de missa e dinheiro, mas quem brinca com o nome de Deus, cedo ou tarde, confessa o que deve." O sertão ficou quieto. Nem os pássaros se atreviam a cantar. A vingança já tinha a hora marcada, e o sol seguinte seria testemunha. O dia amanheceu com o céu encoberto por uma névoa fina, e o vento quente trazia cheiro de terra seca, misturado ao de café fervendo nas panelas de ferro. O acampamento de Lampião despertava devagar, mas o silêncio não era de descanso, e sim de espera. Os homens sabiam que aquele dia teria peso. Cada gesto parecia carregado de significado. O ajeitar das cartucheiras, o polir das armas, o apertar dos cintos. Ninguém falava muito. Até os cavalos, inquietos, pareciam pressentir que o sertão ia assistir a algo grande. Lampião se mantinha afastado, sentado numa pedra, observando o horizonte com o chapéu jogado sobre os olhos. O rosto endurecido escondia o cansaço e o turbilhão de pensamentos. O insulto do coronel Vasques ainda ecoava como ferro batendo em pedra, mas agora havia algo mais forte: a fé. Não a fé dos padres que abençoavam o ouro sujo, mas a fé dura dos homens que só conhecem justiça quando a fazem com as próprias mãos. Quando o sol começou a rasgar o céu, Lampião chamou o grupo. A fogueira já era só cinza. Os homens se reuniram ao redor dele, e ele falou com a voz firme, sem gritar: "Hoje ninguém mata por raiva. Hoje se faz justiça. O sangue de homem não se mistura com o de traidor. Quem duvida, reze agora, porque quando o sol descer, não haverá mais tempo de arrependimento." Os cangaceiros se entreolharam.
Alguns tiraram escapulários do pescoço e beijaram, outros fizeram o sinal da cruz. Lampião se levantou e, com um galho seco, desenhou no chão uma cruz simples. "Jurem comigo", disse. "Quem quebrar o silêncio, que a terra não o acolha. Quem mentir pela causa, que morra sem confissão." Um a um, os homens repetiram em voz baixa, como numa missa sem padre. Era um juramento seco, de quem sabe o peso da palavra. Sabino segurava o chapéu contra o peito e Zé do Ouro murmurava um versículo. "O que se exalta será humilhado." Lampião assentiu. "E o que humilhou será cobrado com a mesma moeda." A cena tinha algo de sagrado e sombrio ao mesmo tempo. O sol iluminava os rostos queimados, o suor escorria pelos pescoços e o vento fazia o couro ranger. A fé e a violência se misturavam, como sempre se misturaram no sertão. Não havia heroísmo enfeitado, apenas homens duros, de palavra firme, guiados por um código simples: lealdade e honra. Zé do Ouro aproximou-se de Lampião e perguntou em voz baixa: "Capitão, e se der errado?" Lampião respondeu sem hesitar: "Deus escreve até nas veredas tortas, mas quem trai o justo não fica em pé nem diante do altar." O silêncio voltou, quebrado apenas pelo estalo dos galhos secos sob as botas. Os homens começaram a preparar os cavalos. O som do couro sendo apertado, o bater dos metais e o ranger das armas formavam um ritmo quase cerimonial. Lampião passou entre eles, verificando cada arma, cada cartucho. Tocava os ombros dos homens, um por um, como um padre antes da batalha. Quando o sol atingiu o alto, ele olhou o céu e murmurou: "Que Deus nos perdoe se estivermos errados, mas que nos dê força se estivermos certos." Aquela frase pairou no ar, simples, mas pesada. O sertão parecia escutar. As cigarras começaram a cantar e o calor aumentava rápido. O juramento estava feito. Nada mais podia deter o que viria. Lampião montou no cavalo, ajeitou o rifle nas costas e gritou: "O caminho é a vereda seca. Quando o sol baixar, o coronel vai ouvir o nome que jurou esquecer." O grupo partiu. A poeira subiu alta, cobrindo o horizonte como uma nuvem avermelhada. O cheiro de pólvora se misturava ao de terra quente. O sertão, de repente, parecia respirar mais rápido. O sol já estava a pino quando o grupo de Lampião chegou à vereda seca, um caminho estreito ladeado por pedras e mandacarus retorcidos. A terra rachada parecia ferver sob o peso dos cavalos. O calor era tão intenso que o ar tremia no horizonte, criando miragens que dançavam sobre o chão. Era ali, naquele pedaço de sertão esquecido, que tudo seria decidido. Lampião desmontou, caminhando até o alto de uma pequena elevação de pedras. Dali, podia ver a curva por onde o coronel Vasques teria de passar para alcançar a estrada de Pão de Açúcar, onde pretendia encontrar-se com soldados e amigos de farda. O coronel acreditava estar seguro. O que não sabia é que o sertão não protege quem o usa, apenas quem o respeita. Os cangaceiros começaram a se espalhar em silêncio. Luiz Serra e Sabino ficaram escondidos entre os espinhos de um mandacaru, com as armas apoiadas nas coxas. Zé do Ouro se posicionou atrás de uma pedra, de onde podia ver o caminho com nitidez. Lampião permaneceu no centro, com o rifle apoiado no joelho e o olhar fixo no horizonte. Nenhum deles falava. O som dos grilos e o estalar seco da terra rachada eram os únicos ruídos. O tempo passava devagar. Cada minuto parecia uma hora. A tensão fazia o suor escorrer pelo rosto, colando a poeira à pele. Lampião respirava fundo, controlando a ansiedade. A lembrança da feira, do riso do coronel, das moedas jogadas no chão, tudo voltava com força. Era como se cada risada ainda ecoasse ali, entre as pedras e os espinhos. De repente, o som que todos esperavam. Um galope distante, firme e compassado.
Lampião ergueu a mão e o silêncio se tornou ainda mais denso. O som dos cascos ficou mais claro. Logo viram a poeira subindo no horizonte, como uma nuvem viva. Os homens se prepararam. As mãos suadas apertavam os gatilhos, os corações batiam num mesmo compasso. O primeiro a aparecer foi o cavalo branco do Coronel Vasques. Brilhava sob o sol como se fosse feito de luz. Atrás dele vinham 4 soldados montados, rindo e conversando alto. O coronel vestia roupas de linho e trazia na cintura uma pistola de prata. Parecia satisfeito consigo mesmo, como se o mundo inteiro existisse apenas para servi-lo. Lampião o observava em silêncio. O vento soprava forte, levantando a poeira. A cada passo que o cavalo dava, o destino se aproximava. Quando o grupo entrou completamente na curva da vereda, Lampião fez um sinal rápido com a mão. O silêncio se quebrou. O primeiro tiro veio de Sabino, certeiro, atingindo um dos guardas no peito. O som ecoou como trovão. Outro disparo se seguiu e o segundo soldado tombou. Os cavalos relincharam assustados. O coronel puxou as rédeas, tentando entender de onde vinham os tiros. Lampião se levantou e caminhou até o meio da estrada, o rifle apontado. Sua silhueta surgiu entre a poeira, imponente, reconhecível. O coronel, pálido, arregalou os olhos. Não pode ser, balbuciou, tentando controlar o cavalo. Mas era o mesmo homem que ele havia humilhado na feira, o mesmo olhar firme, o mesmo silêncio. Lampião deu um passo à frente, a poeira subindo em volta dos pés. Desce do cavalo, coronel. O chão quer lhe conhecer de perto. Vasques hesitou, mas obedeceu. Os 2 guardas restantes jogaram as armas e levantaram as mãos. Lampião apontou para eles com o rifle. Podem ir, mas se abrirem a boca para contar o que viram, o sertão saberá antes de mim. Os homens correram, sumindo no meio do mato. O coronel ficou sozinho, cercado pelos cangaceiros. A poeira ainda caía lenta no ar. O sol queimava sem piedade e o sertão guardava o silêncio dos momentos em que a justiça se faz por conta própria. Lampião se aproximou devagar, parando a poucos passos do coronel. Lembra de mim? Perguntou com voz calma. O coronel tentou sorrir, mas o rosto tremia. Foi um mal-entendido, coisa de feira. Lampião baixou o rifle e respondeu. No sertão, coronel, palavra é promessa. E quem ri da dor do pobre não esquece o som do próprio riso quando ele volta contra si. O sol atingiu o ponto mais alto. Nenhum som, nenhum vento, apenas a respiração dos homens. O desfecho estava próximo e o sertão, mais uma vez, seria testemunha. O coronel Vasques tremia sob o sol escaldante, as mãos suadas tentando se manter firmes enquanto era amarrado ao tronco retorcido de um juazeiro. As cordas de couro cru apertavam sua pele até deixarem marcas fundas, e o calor fazia o sangue pulsar nas têmporas. Lampião o observava em silêncio, com o rosto impassível e o rifle pendurado no ombro. O sertão inteiro parecia parado, esperando a sentença. Os cangaceiros o cercavam em meia-lua, cada um com um olhar diferente, uns com raiva, outros apenas cansados. O vento trazia o cheiro de suor, poeira e pólvora. O coronel tentou falar, mas a voz saiu trêmula. Capitão, eu tenho família. Minha filha vai se casar. Lampião o interrompeu sem levantar a voz. O senhor devia ter pensado nisso antes de pisar na vergonha dos outros. O respeito, coronel, é coisa que não se compra nem se herda. Se conquista. O coronel baixou o olhar e uma gota de suor escorreu pelo seu rosto até cair na terra. Lampião deu um passo à frente e se agachou diante dele. Lembra da feira? Perguntou. Lembra das risadas, das moedas jogadas no chão? Pois é, o chão cobra o que é dele. O coronel começou a chorar, balbuciando promessas e pedidos. Eu estava embriagado. Não pensei no que dizia.
Lampião levantou-se e deu 2 passos para trás. O Senhor pensou, sim, quem humilha quer ser aplaudido. Mas aqui, quem aplaude é o vento, e ele não tem dó de ninguém. Os homens se entreolharam. Ninguém ousava intervir. O sol queimava o couro, e até os pássaros haviam silenciado. Lampião deu um assobio curto, e Sabino trouxe uma cuia d'água. O coronel tentou alcançar, mas Lampião segurou sua mão antes que tocasse no recipiente. Na feira, o senhor disse que pobre é bicho. E bicho, o senhor disse, não bebe no mesmo pote de homem. As palavras caíram como pedra. Lampião virou a cuia e derramou a água no chão seco, deixando que a terra sedenta a engolisse. Agora beba do mesmo chão que o senhor cuspia. O coronel olhou para o solo rachado, hesitou e depois encostou os lábios na terra, mais por desespero que por obediência. A cena era dura, mas ninguém desviou o olhar. Aquele momento não era apenas vingança. Era o sertão devolvendo o que havia sido tomado. Lampião cruzou os braços e observou por um tempo. A voz dele saiu baixa, firme, sem emoção. O senhor vai falar agora. Vai dizer quem paga o senhor, quem manda ouro do Recife, quem compra traição com moeda santa. O coronel hesitou. A garganta seca mal deixava sair som. Eu não posso. Se eu disser, eles me matam. Lampião aproximou-se, encostou a ponta do rifle no ombro dele e respondeu: e se não disser, morre de sede. Escolha o castigo que prefere. O coronel fechou os olhos e começou a tremer. Zé do Ouro se ajoelhou ao lado de Lampião, com um caderno de anotações na mão pronto para registrar. O coronel respirava com dificuldade e o suor escorria como chuva. Foi o padre Antenor, o homem da venda de farinha, e o correio, Zé de Lima. Eles recebem prata estrangeira para entregar seus caminhos. O silêncio se fez. Lampião assentiu e virou para o bando. O dinheiro fala, mas quem escuta é o diabo. O coronel soluçava. Me dê uma morte rápida, capitão. Pelo amor de Deus. Lampião caminhou até ele e olhou nos olhos, sem raiva, apenas firmeza. Deus não entra em negócio de traidor, mas eu dou minha palavra, será rápido. Os homens recuaram. O som do vento aumentou, fazendo o chapéu de Lampião balançar. Ele sacou o revólver, o tambor girou, e o clique seco antecedeu o tiro. Um estampido curto. O corpo do coronel caiu mole, sustentado apenas pelas cordas. Nenhum homem comemorou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som do disparo. Lampião guardou a arma e murmurou: justiça não se celebra, se cumpre. O sertão respirou fundo, e naquele instante até o vento pareceu se curvar. O sol estava impiedoso sobre o juazeiro quando o corpo do coronel ainda pendia preso às cordas, imóvel. As moscas zumbiam em volta e o cheiro de suor e pólvora começava a se misturar ao da carne queimada pelo calor. Lampião não desviava o olhar. Não havia prazer, apenas dever. O sertão não conhecia tribunal nem juiz. Ali, a sentença era dita na ponta da arma e a palavra valia mais que qualquer papel. Zé do Ouro, ajoelhado ao lado, anotava os nomes que o coronel havia confessado antes de morrer. Cada letra era escrita com a ponta de um lápis curto, riscando o couro de um caderno gasto. Padre Antenor, Dona Sebastiana, Zé de Lima, repetia em voz baixa, enquanto os demais ouviam em silêncio. Lampião observava, de braços cruzados, o olhar fixo na terra. Quem vende o justo compra o inferno, disse ele seco. Luiz Serra se aproximou, limpando o suor com o antebraço. Capitão, o senhor vai mandar buscar esses nomes? Lampião respondeu sem hesitar. Não, eles virão sozinhos. A vergonha deles não dorme muito. Os homens o ouviram calados. O sol refletia no metal das armas e fazia o ar tremer. O silêncio do sertão, cortado apenas pelo cantar distante de um galo, parecia abençoar a justiça feita. O corpo do coronel foi tirado das cordas. Lampião mandou que o colocassem sob o juazeiro, o mesmo que havia assistido à confissão.
Com uma pá improvisada e as mãos endurecidas, os cangaceiros cavaram a terra seca. O som das enxadas batendo no chão marcava o ritmo da despedida. Quando o buraco estava pronto, Lampião olhou para baixo e disse: "Que a terra receba o que é dela, que a soberba descanse no pó." O corpo foi empurrado com cuidado. Ninguém rezou. Apenas Sabino murmurou baixinho: "Do pó vieste, e ao pó voltarás." O capitão assentiu e cobriu o rosto do morto com um punhado de terra. Depois tirou do bolso o pequeno caderno e fechou. O estalo do couro soou alto no silêncio. O que começou na feira terminou aqui. A palavra dele se acabou, mas a nossa continua. A poeira se levantou quando os homens montaram nos cavalos. Lampião foi o último a subir. Antes de partir, olhou o túmulo e disse: "Se o senhor quiser arrependimento, coronel, peça ao vento. Ele passa por aqui todo dia." A tropa seguiu em marcha lenta. O sol queimava o caminho e o som dos cascos ecoava entre as pedras. O sertão parecia mais quieto do que nunca, como se respeitasse aquele tipo de silêncio que vem depois da justiça. Horas depois, ao chegarem ao riacho do Pajeú, desmontaram para descansar. O sol já descia, pintando o céu de vermelho. O vento fresco soprava sobre o acampamento, trazendo o cheiro de mato queimado e terra úmida. Lampião ficou olhando o horizonte. A lembrança da feira voltou. O riso do coronel, as moedas jogadas no chão, o olhar de desprezo, tudo parecia distante agora, como se pertencesse a outro tempo. Zé do Ouro se aproximou. "Capitão, e agora?" Lampião respondeu sem virar o rosto. "Agora o sertão dorme em paz por uma noite. Amanhã acorda com sede de novo." O homem assentiu e se afastou, deixando-o sozinho. O silêncio ao redor era tão profundo que dava para ouvir o barulho do próprio vento. Lampião respirou fundo e olhou para o céu. Uma estrela começava a brilhar sobre as veredas distantes. "Deus, se o senhor me vê, saiba que eu só cobrei o que era meu", murmurou. "Mas se eu errei, que o senhor me perdoe como homem, não como santo." O vento soprou mais forte, levantando a poeira, e as folhas secas giraram sobre o chão. O sertão parecia responder calado, como sempre fez. A madrugada chegou silenciosa, com o vento frio cortando o sertão e fazendo ranger as árvores secas. O acampamento dormia em pedaços. Alguns homens deitados sobre mantas, outros ainda acordados, limpando armas ou rezando em voz baixa. O fogo da fogueira estalava devagar, iluminando os rostos cansados. Lampião permanecia acordado, sentado sobre uma pedra, com o chapéu jogado para trás e o olhar perdido nas brasas. O juazeiro distante, onde o coronel Vasques havia sido enterrado, ainda estava vivo na memória dele. Cada detalhe daquela tarde, o sol, o pó, o cheiro de suor e de medo, voltava como se ainda estivesse acontecendo. Mas o que o incomodava não era o sangue derramado, era o peso da lembrança. O tipo de lembrança que não se apaga com justiça nem com vitória. Sabino se aproximou, arrastando o rifle na areia. "Capitão, não dormiu?" Lampião respondeu sem tirar os olhos do fogo. "Homem que dorme depois de matar não tem alma tranquila." O companheiro assentiu em silêncio, respeitando o luto que não se dizia em palavras. O vento fazia o fogo dançar e lançava faíscas para o céu, como se fossem estrelas que fugiam. Logo amanheceu. O sertão acordou devagar, com o som distante dos galos e o brilho pálido do sol nascendo entre os mandacaros. Os homens se levantaram, recolheram as redes e prepararam o café. O cheiro do pó torrado se misturava ao da fumaça. Lampião bebeu um gole e olhou para o horizonte. Zé do Ouro se aproximou com o caderno nas mãos. "Capitão, o senhor quer que eu queime isso?" perguntou, referindo-se às anotações dos traidores. Lampião olhou o couro envelhecido e balançou a cabeça. "Ainda não. A memória do justo não é para ser apagada, é para ser lembrada." O caderno foi guardado no alforje como uma relíquia. E então, sem pressa, Lampião montou no cavalo.
Os homens o seguiram, silenciosos. O grupo partiu rumo à Serra Talhada, onde o povo já cochichava sobre o que havia acontecido. As notícias corriam mais rápido que o vento, atravessando feiras, fazendas e capelas. O nome de Lampião voltava a ecoar como o de um homem temido, mas também respeitado. Um justiceiro do sertão que não deixava o orgulho dos pobres ser pisado. Na estrada, enquanto o sol subia, Lampião olhou para trás por um instante. O Juazeiro já era apenas um ponto distante na paisagem. Ele suspirou e disse quase num sussurro: "A justiça é seca como o chão, mas pelo menos é nossa." Luiz Serra ouviu e respondeu: "E o senhor acha que Deus perdoa, capitão?" Lampião apertou as rédeas e olhou o horizonte. "Se ele não perdoar, então que o vento me leve no lugar certo." O grupo seguiu. O som dos cascos marcava o ritmo do sertão, firme, constante, como batida de tambor. Nas fazendas, as pessoas saíam às portas para ver o bando passar. Ninguém falava. Alguns faziam o sinal da cruz, outros apenas observavam com respeito. Quando chegaram à beira do riacho do navio, Lampião parou o cavalo e olhou para o reflexo da água barrenta. Tirou o chapéu, passou a mão no rosto suado e ficou em silêncio por longos segundos. O coronel achou que dinheiro podia comprar respeito, murmurou. Mas o sertão não se vende. O vento soprou e fez as águas do riacho ondularem devagar. O sol começava a cair, pintando o céu de vermelho e laranja. Era como se o próprio sertão se despedisse de mais uma história escrita a bala e poeira. Lampião montou novamente, ergueu o olhar e deu um último comando. "Vamos! O dia acaba, mas o nome da gente não." E o bando seguiu, sumindo entre a poeira que o vento carregava. O som dos cascos foi ficando distante até desaparecer por completo. Só o silêncio permaneceu. O mesmo silêncio que sempre cobre as histórias que a história não se atreve a contar.